Eu sou Cris de Pascoal. Você acha aí que existe mesmo uma confederação? Bem, por todas as informações do meio ufológico que eu tenho, dos contatos que nós temos aqui no grupo, sim, existe de fato. Parece até coisa, né, de ficção científica, mas é real. E é assim, alguns milhares de anos, extraterrestres de diferenciar raças e origens atuavam harmoniosamente entre si e levaram avante, né, os planos de algo que denominam Confederação dos Mundos. Imaginem só, pessoal, a Organização das Nações Unidas, a ONU, organizada e servindo de forma cosmoética a vida. Bem, em tempos então muito remotos, diversas civilizações, elas iniciaram seus processos de desenvolvimento tecnológico, convergindo para a conquista espacial, quando se lançaram a desvendar os incríveis mistérios do universo, viajando, obviamente, até onde seus avanços tecnológicos e espirituais permitiam. Centenas de anos se foram até o dia que algumas civilizações criaram seus caminhos. Os primeiros contatos aí foram tímidos, cuidadosos, né, mas satisfatórios e resultaram de proveito mútuo. E com o passar dos tempos, estruturaram sistemas, né, de intercâmbio cultural, espiritual e até turístico. Assim, novas sociedades foram sendo descobertas e novos vínculos também estabelecidos. Daí a necessidade, né, que tiveram de organizar e estruturar essas relações de forma cosmoética. Bem, para quem não sabe o que é uma cosmoética é uma ética muito acima da humana, é uma ética universal. E também isso os levou a criar uma entidade de representatividade comum que administrasse então os mecanismos que poderiam, de fato, viabilizar a continuidade das atividades do intercâmbio evoluciológico, espiritual e também cultural. E, enfim, de pesquisas, né, promovendo o despertar, né, de outros povos pela busca do ser íntegro e integrado, ou seja, o ser universal, o ser por si só, facilitando, lógico, os impulsos e atuando como intermediário de seres de orbes totalmente superiores, né? Eles solucionariam os problemas como mediadores dos impulsos evoluciológicos, que consolidasse, pessoal, a unidade entre todos os povos universais. E assim surgiu a Confederação dos Mundos. É uma instituição de grande importância, né, para a manutenção da ordem e respeito pela vida em todos os seus níveis de gestação, assim como a manutenção também do nosso ecossistema universal, como fonte de continuidade e perpetuidade de todas as raças em evolução. Hoje ela promove o projeto de proteção ostensivo à vida, em todas as suas possíveis manifestações e formas, e posicionamento ostensivo de caráter interplanetário, salvaguardando os filiados e preservando mundos em vias de desenvolvimento da interferência, inclusive, de civilizações alienígenas que colocam em risco a harmonia cósmica universal. Bem, vamos explicar aí, né? A galáxia, pessoal, está dividida em 24 quadrantes, estando também a cargo de um conselho composto de 24 representantes, ou seja, anciões, originários de vários pontos do universo. Eles são representantes maiores, que estão a cargo de um ser superior. Já são considerados consciências livres. Eles representam a energia criadora universal. A atuação deles inclui projetos para viabilizar a evolução das raças que tenham sido lesadas de alguma forma pela intervenção de alguns grupos externos, mas que hoje já são confederados também. A Confederação dos Mundos, pessoal, indica suas naves com o símbolo do tridente arqueado. Bem, se você tinha alguma dúvida, né, se temos ou não salvaguarda, temos sim. E por isso dá para notar, né, que não é qualquer civilização que pode chegar aqui, invadir e fazer o que quiser, se nós não estivermos aí com semelhanças vibracionais. Porque a lei metafísica número 1 é essa, semelhante atrai semelhante.
mas agora eu vou mudar um pouquinho só de assunto e eu vou abordar novamente sobre projeção, que eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês, que foi uma das projeções mais marcantes que eu tive. Mas antes eu quero explicar algo. A projeção astral, ela pode mostrar para a gente que não existe separação entre o indivíduo e o universo. A projeção da consciência, ela pode estabelecer sim um contato com os níveis mais elevados do nosso ser e mostrar uma orientação precisa. Coisa que nossa vida não é tão simples assim, devido às distrações do nosso cérebro, às nossas emoções. Por isso, muitas vezes, a gente perde realmente a lucidez. Mas a projeção astral ela equilibra, de certa forma, as nossas vidas, porque ela nos dá a possibilidade, nos mostra isso na questão da nossa própria multidimensionalidade. E ela proporciona muitos aprendizados, indicando assim os caminhos da nossa programação existencial. E tudo isso pode vir de um nível onde realmente existe uma orientação específica para as nossas vidas aqui no agora. E mostrar o que deve ser realizado, né, nessa nossa missão física. Em sonhos projetivos, pessoais, eles podem vir, né, de níveis do qual nossas almas podem se expressar muito melhor do que nesse plano físico. Lá a gente pode ser o que a gente é em essência. Nos estudos da projeciologia, eu aprendi que é necessário também ser cuidadoso para distinguir sonho de projeção. Porque na projeção, a projeção geralmente é algo muito real e que ocorre quando estamos dormindo. Os sonhos já são aquelas imagens oníricas muito perturbadas que você passa de um local para outro. Mas na projeção não. Você vê a coisa de uma forma extremamente real. Você vai sentir que você estará presente. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu vou contar algumas projeções que marcaram minha vida de forma eterna. Porque o que vi, o que eu senti, era tão real como o ar que está aqui abaixo da minha narina, que eu respiro. Bom, eu vou contar uma delas que nunca mais me esqueci. Quando eu falo em projeções, de forma telepática comigo. Ele tem gestos serenos, delicados, 4 dedos alongados. Ele sempre dizia que a nave era dirigida pela energia do pensamento dos comandantes, porque ele colocava as mãos na nave e a nave planeava num zigue-zague muito suave. Às vezes em projeção eu olhava para baixo, né? E eu me via em cima de uma espécie de plasma, de vidro moldável, sei lá. E eu chegava até a sentir calafrios, pois me dava vertigens de olhar para baixo, porque eu enxergava claramente a imensidão do universo abaixo dos meus pés. Nesses momentos eu sentia a minha pequenez. E como eu dizia, feito uma transferência instantânea de pensamento. Quanto menor você conseguir se enxergar, maior você conseguirá ser. Literalmente, pessoal, eu senti que nesse momento eu estava caminhando com a santidade inviolável do espaço. Nossa, em projeção eu vi 1000 coisas que minha mãe sequer ousou pensar. Eu rodopiei, planei, feito criança, sentindo-me liberta dessa veste humana. A gente fica tão restringido aqui nesse corpo físico. Assisti também algumas aulas em um computador holográfico. Eu não sei se o nome é esse, mas foi o que eu entendi. Esteron. Muitas vezes constatei, através dessas aulas, que a história que aprendemos nas escolas é bem deturpada. Porque se tudo fosse mostrado como é de fato, nossa humanidade não seria tão ignorante. Vi em holograma um universo em constante expansão. Conheci em projeção um portal dimensional e algumas construções diferentes de um local que ele diz que é extrafísico e é denominado Arcturus. Em projeção, conheci alguns membros dessa civilização. Lindos jardins, céu boreal, construções energéticas e com abóboras cristalinas. Os rios eram amarelo-púrpuro e inimagináveis. Sem poluição, sem carros, uma flora magnífica, animais e seres arcturianos convivendo pacificamente. Havia algo como se fosse um teatro e uma praça de beleza infinita. Lembrou-me algo de Acrópole, na Grécia. Naquela atmosfera, permeiam notas musicais, cânticos siderais que só entende a alma dos que sabem
É uma coisa que vibra dentro de você de uma forma incrível. Parece até que restabelecer o meu equilíbrio cada projeção que eu tinha dessas. Os edifícios lá se interligam. A casa 1 é de todos. Filhos de um é de todos. Verificam que eles trabalham harmonicamente em conjunto. Não há disputas, nem shopping center, nem... Bem, a única lei que eu entendi que existirá é o respeito. Kroll sempre me dizia que o respeito é o princípio do verdadeiro amor, que enquanto a nossa humanidade não aprender isso, nós estaremos estagnados. Mais um pouco do que vi em projeção astral, pessoal, eu contarei para vocês, não vem comigo. Uma noite desta, eu tive uma projeção consciente. E logo após essa projeção, eu relatei no meu caderno tudo o que eu aprendi. E é mais ou menos isso. Um ET falava comigo e dizia: vocês todos desse planeta são loucos. Todo ser humano me parece insano. As palavras, são duras de ouvir, mas são verdadeiras. A maioria das pessoas vivem de suas emoções, reagem à circunstância e ao que a outra pessoa diz emocionalmente. E muitas vezes sem pensar. A emoção é uma coisa boa se usada de uma forma adequada. Um homem integral deve sentir emoção, porém não a usa para a negação de outros estados mentais. Desde a tenra idade, os habitantes do planeta Terra sofrem uma lavagem cerebral, dizia ele. E são condicionados de acordo com padrões pré-estabelecidos de comportamento. O pensamento real é refutado desde a primeira infância, quando a criança recebe o que se chama de educação. Toda criança fica saturada de fatos para poder passar em uma série de exames. No Ocidente e Oriente, tornou-se agora o que poderia ser chamado de uma raça competitiva. As famílias se tornaram tão obcecadas por símbolos de status que, para salvar as aparências, pareceria o fim do mundo se uma criança fosse reprovada em um exame ou em uma atitude. Enquanto que o filho do vizinho tivesse passado. O sistema educacional dos seres humanos está todo equivocado. Deveriam ser abolidos os exames e abandonados os conceitos de concorrência. Este último penetra em todas as atividades humanas. Não apenas no ensino comum, mas em todas as atividades, na sociedade, no comércio, na política e nos assuntos estrangeiros. E no que vocês chamam de esporte. Tudo no planeta Terra tem que ser uma luta. Falam-se até em conquistar o nosso espaço. Todos nesse planeta maravilhoso têm capacidades latentes. Elas devem ser estimuladas desde idade tenra. Os sistemas adotados em todos os principais campos de atividades sociais precisam ser reformulados. Ele refere-se agora aos métodos educacionais, científicos, religiosos e financeiros.
Será preciso, amiga, uma grande renovação para consertar tudo isso. Somente assim os jovens poderão crescer e viver vidas harmoniosas e criadoras. E recobrar um grau de sanidade. Em muitas partes desse planeta, muita gente vive em terrível angústia e dificuldade. E não recebem nenhuma instrução. Não está certo que uma metade da população do mundo viva no luxo e a outra metade na miséria. Esperávamos que as religiões permitissem que as pessoas se desenvolvessem espiritualmente. Mas, em muitos casos, a história deste povo mostra que elas provocaram guerras terríveis e mais angústias para os terráqueos. Até mesmo, atualmente, quando tem início uma horrível guerra, vemos o absurdo dos sacerdotes pedirem a bênção do que vocês chamam de Deus para o seu país exterminar os habitantes de outro. Como disse antes para você, minha amiga, estão todos enlouquecidos. O planeta Terra possui o pior registro de toda a galáxia quanto à crueldade para com o próximo, para com as crianças, para com os animais que vivem neste planeta. Em certo sentido, acabo por crer que os animais são mais evoluídos, pois, embora combatam com outras espécies, o casamento entre o povo do espaço e da Terra muitas vezes deu como resultado o nascimento de híbridos tendo características de gigantes. Naquela época, geneticamente, não havia compatibilidade entre nós. Temos certeza de que a situação
Está bem melhor agora, porque nesse momento os seres humanos despertam sua consciência de homens cósmicos. Mais tarde, esses homens gigantes, que eram considerados por vocês metade-deuses, se revoltaram contra o nosso próprio povo. Então, tivemos guerras que vocês denominavam Guerra de Titãs, e outras idênticas na Índia e em outras partes da Terra, nas quais foram utilizados armas terríveis, muito mais mortíferas do que as usadas atualmente. Em sânscrito, no livro Mahabharata, há uma referência sobre a arma de Brahma que continha toda a energia do universo. Mundiais, entre os denominados gigantes e os homens da Terra, foi que o planeta sofreu várias catástrofes físicas. Atlântida e Lemúria afundaram nas águas do mar. Os sobreviventes, então, semi-enlouquecidos, tiveram que começar tudo de novo, ficando em estado selvagem. A radioatividade provocada pela explosão nuclear que houve na Atlântida legou aos seus descendentes a atrofia do hemisfério direito do cérebro. Neste ínterim, deixamos de entrar em contato com esse planeta. Mas continuamos a vigiar a Terra, fazendo algum contato ocasional. Minha amiga, quando declarei aos homens descendentes de Adapas ou macacos, eu disse a verdade. Quando chegamos aqui, os terráqueos já haviam evoluído ao estado que podiam comunicar entre si e já possuíam uma consciência elevada em estado potencial. Ao fazermos experiências genéticas com o gene Ti, alteramos a cadeia genética para 46 genes, acelerando a sua evolução minal para que pudesse construir nossas obras em estado escravocrata. Por isso estamos ligados aos nossos descendentes por liames kármicos. Naquela época, a diferença entre nós era muito grande. E o resultado disso foi um fracasso ocasional. Ainda esperamos aproveitar essa experiência e torná-la bem-sucedida. Nós nunca perdemos a esperança. Afinal de contas, vocês são os nossos descendentes. Observamos a evolução da Terra nos últimos milhares de anos. O homem da Terra possui atualmente uma tecnologia que está progredindo a passos largos. E somente a consciencialidade o levará a usar a energia escalar e os conduzirá às nossas estrelas. Mas o principal problema neste planeta é que a inversão da natureza humana domina ainda a maioria dos povos. E como já declarei, os animais não combatem e não atacam as suas espécies, apenas atacam as outras espécies quando estão famintos ou em defesa. O homem faz ambas as coisas.
e mata por esporte e sente prazer nisto. Excepcionalmente, terráqueos afirmam gostar de animais e alguns os criam como animais de estimação. Entretanto, o homem costuma caçar como outros animais, e sempre por prazer. Isto é uma os terráqueos estão buscando uma nova maneira de viver. Vimos que já experimentaram o uso de ervas, né, para despertar uma nova consciência. Já apresentaram muitas ideias novas nos setores externos da música, da arte, da filosofia e até mesmo nos trajes que usam. Tudo isso é uma tentativa válida para romper com o antigo modo de vida tão robotizado que vocês levam. Entretanto, devo preveni-lo que essas plantas não são uma resposta para tudo isso. Elas são um antídoto ou um anestésico que os tira da realidade diária para um mundo ilusório mental. Apesar disto,
É na juventude do planeta Terra que sentimos estar o futuro deste planeta azul. Eles estão bem conscientes da importância de mudar o modo de viver do século XXI. Esperamos que dentro, em breve, o planeta Terra esteja apto a tomar o seu lugar como membro da Confederação dos Mundos, em amplo contato com habitantes de outros mundos, e que o povo da Terra possa nos visitar também. Dessa vez, não desejamos interferir. Viemos à Terra há muito tempo atrás, quando julgamos oportunos e deixamos muitos dos nossos filhos aí, sendo um com os filhos dos homens. Agora estamos aguardando e observando. Já esperamos muito tempo, mas temos uma paciência infinita. Temos toda a eternidade à nossa frente. Nós podemos esperar, mas nossos irmãos terráqueos não. O planeta Terra caminha para um ponto crítico. Então, que haja realmente uma pressa no despertar. Entretanto, anime-se. Nada de terrível tem que acontecer obrigatoriamente. Os padrões de pensamentos, sentimentos e emoções podem e devem ser mudados e mudar todo o cenário da atual realidade. Porém, é preciso agir. A escolha cabe a cada terráqueo. Nós apenas vos aguardamos para esta conexão. Na interdimensionalidade de nossas almas. Porque, iluminados, vocês não terão necessidade um do outro. Nenhum vazio a preencher. Serão individualmente plenos, suficientes. Poderão escolher com sinceridade compartilhar ou não o mesmo planeta. E assim, todos sentirão agradecidos pela oportunidade de aprendermos juntos o jogo de ser de lá e saber ser daqui. Seremos todos juntos, amantes da beleza, da justiça e do conhecimento. Nós nos aguardamos para esta conexão.